Bem-vindo à aula de número 7 da série Modelagem 3D com o Blender. E nessa aula veremos eixo X, Y e Z, posição, escala e rotação. Portanto, boa sorte nos seus testes e vamos à nossa aula. Quando você abrir o programa, normalmente você vai se deparar com um cubo, você já sabe disso. E o cubo, ele tem 3 setas. Eu acho que você deve ter visto isso com atenção, né? A seta azul, ela representa o eixo Z. A seta vermelha representa o eixo X. E a setinha verde representa o eixo Y. Quando você for fazer a movimentação do objeto, normalmente você vai usar um desses eixos para fazer essa movimentação. Tá ok? Nós sabemos que dá para você pegar aqui, por exemplo, ó, no eixo Z, clicando na seta, bem na pontinha. E aí você consegue fazer uma movimentação, né? Veja só, bem simples. Se você quiser movimentar no eixo X, você pega nessa setinha vermelha, clique, segura e arrasta, e aí você faz a movimentação. E repara que também é bastante simples. Caso você quiser utilizar o eixo Y, você pode pegar nessa setinha verde também. Aí você clica, segura e arrasta e movimenta aí no eixo Y. Até aqui, tranquilo, tudo bem, é fácil. O que eu quero que você aprenda agora a respeito dos eixos é como que você faz para mudar o seu objeto de posição, só que não usando essas setas, tá? Então você vai começar a partir de agora a usar as teclas de atalho. Então, por exemplo, quando eu quiser fazer a mudança da posição do objeto, eu vou selecionar o objeto, é claro. Então o objeto já está selecionado, é o cubo. E você vai apertar a tecla G. Pressionou a tecla G, veja ali na referência no canto inferior da esquerda, o seu objeto ele foi segurado. A tecla G ela vai servir para agarrar o objeto. E aí, com o objeto agarrado, você pode fazer a movimentação do seu objeto livremente. Tudo bem? Caso você quiser, por exemplo, fixar essa movimentação em um dos eixos que você já conhece, você pode, depois de ter agarrado esse objeto, você pode apertar uma tecla que representa o eixo. Por exemplo, depois de ter agarrado o objeto, eu posso apertar a tecla X. O que vai acontecer? O objeto vai se movimentar no eixo X. Tudo bem, a movimentação está acontecendo. E agora eu gostaria de fazer o seguinte. Eu quero que esse objeto se movimente no eixo Y. Então eu posso apertar a tecla Y. E aí a movimentação fica aqui, ó, no eixo Y. Se eu quiser utilizar o eixo Z, eu aperto a tecla Z e aí a movimentação fica fixa, né, no eixo Z. Então essa é a forma que você poderá estar utilizando para fazer a movimentação do objeto e posicionar esse objeto usando um dos eixos. Pode ser o eixo Z, o Y ou o X. Tudo bem? A tecla Z é o eixo Z, a tecla X é o X e o Y é o Y. Tudo bem até aí. Quando você quer confirmar a posição do objeto, você aperta o botão esquerdo do mouse. Por exemplo, eu quero confirmar essa localização, essa posição do objeto. Então eu aperto o botão esquerdo do mouse e aí a posição ela foi, né, confirmada ali. Vamos repetir esse procedimento. Eu aperto a tecla G ela serve para agarrar o objeto. Por enquanto o objeto tem movimentação livre. Se eu quiser fixar essa movimentação em um dos eixos, depois que eu agarrei o objeto, eu pressiono a tecla que representa o eixo. Eu vou apertar a tecla X. Então a movimentação fica fixa no eixo X. Quando eu quero confirmar a posição, eu simplesmente deixo parado o cursor e aperto o botão esquerdo. Pronto. Apertou o botão esquerdo do mouse e você confirma a posição que você deseja. Vou apertar a tecla G novamente. A movimentação está livre. Se eu quiser fixar em um dos eixos, eu aperto a tecla que representa o eixo. Vou apertar a tecla Y. E aí a movimentação ficou fixa no eixo Y. Desejando manter essa posição, confirmar esta posição, eu aperto o botão esquerdo. Pronto. Tudo bem até então. Agora vamos fazer a última vez. Aperto a tecla G. A movimentação ainda está livre. Se eu quiser fixar em um dos eixos, eu aperto a tecla que representa o eixo. Vou apertar a tecla X.
movimentação está fixa no eixo X. E aí, se eu quiser confirmar a posição, eu aperto o botão esquerdo do mouse. Se eu quiser cancelar essa movimentação aqui, ó, eu aperto o botão direito. Então, se eu estiver, por exemplo, vamos fazer aqui de novo. Tecla G, agarro o objeto. Vou fixar no eixo X. Estou movimentando o objeto. Se eu quiser cancelar essa movimentação aqui, eu aperto o botão direito do mouse. E aí a movimentação ela é cancelada. Se eu quiser confirmar, eu aperto o botão esquerdo. Tudo bem até aí. Vou colocar esse objeto aqui mais ao centro. E agora eu quero que você faça o seguinte. Deixa eu só conectar aqui o cabo na energia para garantir a bateria, né? Vamos fazer o seguinte. Você já sabe como agarrar o objeto e fazer a movimentação dele, se baseando no eixo X, ou no eixo Y, ou no eixo Z. Quero que você aprenda agora a trabalhar com escala. Escala é para a gente aumentar ou diminuir o tamanho do objeto. Tecla que você vai utilizar para trabalhar a escala. Tecla S. Apertou a tecla S, você agora vai trabalhar com a escala. E aí você pode aumentar o tamanho do objeto ou diminuir o tamanho do objeto. Eu vou deixar ele pequeno assim, tá ótimo. Então, só para a gente marcar bem, apertou a tecla S, você estará acionando escala. Aí, se eu afastar o cursor do objeto, ele aumenta, e se eu aproximar o cursor, ele diminui. Querendo confirmar o tamanho do objeto, aperto o botão esquerdo. Se eu quiser cancelar essa movimentação aqui, como você já sabe, eu aperto o botão direito. Tudo bem? Vou confirmar aqui, então eu vou apertar o botão esquerdo. Tudo bem, eu vou trazer esse objeto mais para perto. Tá? Como você já sabe, apertou a tecla S, você pode aumentar o tamanho do objeto. Uma dica bastante interessante para você é, deixa o cursor um pouquinho longe do seu objeto para que a sua escala não fique tão sensível. Vou te dar um exemplo agora. Vou deixar o cursor bem perto aqui. Vou apertar S de escala e vou afastar só um pouco. Olha como a movimentação ela fica, tá vendo? Olha como que a escala ela fica agressiva, né? Vou cancelar essa movimentação aqui, tudo bem? Apertar o botão direito. Se eu deixar o cursor um pouquinho longe do objeto, fica mais fácil para a gente ver, né, como que está ficando o nosso objeto. Se está aumentando muito ou se está diminuindo bastante também. Agora sim, aperto a tecla S. Eu estou usando escala, vou aumentar só um pouquinho o objeto. Vou confirmar aqui, então eu aperto o botão esquerdo. Tudo bem. Então vamos agora aprender o quê? Vamos aprender a trabalhar com rotação. Rotação é a tecla R. Apertou a tecla R, você aciona rotação do objeto. E aí se você girar em torno, né, daquele pontinho que fica bem no meio do objeto, você rotaciona o seu objeto. Se você quiser fixar essa rotação em um dos eixos que você já conhece, você simplesmente, depois de apertar a tecla R de rotação, você aperta a tecla que representa o eixo. Eu apertei X, olha o que aconteceu. A rotação ficou fixa no eixo X. Se eu apertasse a tecla Y, o que iria acontecer? A rotação ficaria fixa no eixo Y. E se eu apertar a tecla Z, o que vai acontecer? A rotação ficará fixa no eixo Z. Então, essa é a forma que você vai usar para rotacionar o seu objeto. Querendo confirmar essa rotação aqui, eu aperto o botão esquerdo. Ótimo. Quero que você faça o seguinte. Aplique escala. Então, aperte S de escala. Diminui só um pouquinho o objeto. Olha só. Confirma. Vou apertar R de rotação. Vou fixar essa rotação no eixo Z. Olha só. Vou girar só um pouquinho. Acho que está bom essa posição aqui. E eu vou confirmar. Pronto. Aí está. Você viu como é que é simples. Você agora acabou de aprender como é que se trabalha com posicionamento do objeto, escala e com rotação, também se baseando nos eixos X, Y e Z. Na nossa próxima aula, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de posição, de rotação e de escala, e aí a gente se aprofunda um pouco nesse assunto. Te espero então na nossa próxima aula. Não perca. Obrigado pela sua atenção até esse momento. Até lá.